E aí, Dev, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa Academia ABAP Moderno. Hoje o nosso 32º vídeo. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o ABAP Cleaner, já que a gente já iniciou na aula passada sobre o ADT, que é o Eclipse. Eu vou mostrar para vocês um plugin absurdo que é o ABAP Cleaner, que vai te ajudar a aplicar o Clean Code dentro dos seus códigos de uma forma rápida e fácil. Então, se você ficou curioso, vem com a gente, bora descomplicar isso junto. Antes de iniciarmos efetivamente a instalação do plugin dentro do Eclipse, eu quero falar com vocês sobre o que é, o ABAP Cleaner, O ABAP Cleaner, ele é uma ferramenta, certo? Que automatiza as aplicações do Clean Code dentro do seu código, dentro dos objetos do dicionário de dados. Certo? Você pode aplicar o Clean Code em uma instrução ou em um código inteiro. Então, o ABAP Cleaner ele vai te dar essa flexibilidade. E, basicamente, quando a gente fala sobre ele, a gente tem dois tipos de perfis. O Default e o Essential. O Default são limpezas que os próprios criadores acham que são as boas práticas. E o Essential, que são as regras utilizadas e exigidas pelo Style Guide do ABAP. Então, basicamente o que ele vai fazer é aplicar as melhores práticas dentro do seu código. Então, se tiver variáveis que não são utilizadas, ele comenta. Se tiver falta de indentação no seu código, ele indenta. Basicamente, ele vai aplicar tudo que tem dentro do Clean Code. Se você não sabe, não conhece o Clean Code, no YouTube da gente, a gente tem uma playlist completa sobre o Style Guide do ABAP, que são as aplicações das boas práticas. Tem um vídeo completo lá, do início ao fim, com as melhores práticas que são abordadas dentro do ABAP. Beleza? Então, basicamente, o que o ABAP Cleaner faz é aplicar isso para você de forma automática, certo? E como que funciona ele, Ele é utilizado dentro do ADT, ou seja, dentro do Eclipse, Ele é um plugin, assim como o próprio ADT em si, que muda ali as configurações do Java para o ABAP. Você também vai configurar ali e instalar pelo mesmo jeito, instalar o plugin dentro do Eclipse, assim como o próprio plugin da SAP do HANA lá que a gente coloca. E o atalho dele é o Ctrl+Shift+4, aí ele vai conseguir aplicar aí as configurações dentro do Eclipse, dentro do objeto que tiver na aba em aberto ali naquele momento. E aí todo o código vai ser substituído, e aí basta ativar o seu objeto que está aplicado às melhores práticas. Simples assim. Então você não tem mais desculpa para fazer um código ali bem indentado e com as práticas boas, beleza? Só um adendo aqui, que na minha opinião deve ser juntado aqui os dois, certo? É o ABAP Cleaner, que vai aplicar o Clean Code, e o Code Inspector, que eu acho que é de extrema importância. Então, ele não substitui o Code Inspector. Eu acho que os dois têm que andarem juntos, tá bom? Então, você aplica o Code Inspector e aplica o Cleaner para deixar dentro das melhores práticas do Clean Code, porque o Clean Code é uma coisa, o Code Inspector já aplica outras coisas dentro do código, tá bom? Então acho que tem que andar os dois juntos para você deixar um código extremamente otimizado e bem estruturado, beleza? Só essa observação, porque às vezes as pessoas podem achar que só o Cleaner vai resolver tudo, e não, o Code Inspector tem muitas validações que o Cleaner não tem, tá bom? E por último, a instalação aqui do Cleaner, assim como o HANA que eu falei, que você instala no Eclipse como um plugin, você vai instalar o ABAP Cleaner também através desse linkzinho aqui. E aí toda a documentação, eu vou entrar aqui na documentação com vocês no GitHub e eu vou mostrar para vocês como que funciona a documentação, como é que eles falam sobre isso. E bora lá para dentro do GitHub só para eu mostrar para vocês como é a organização dele, para vocês também conseguirem ler, e aí a gente já faz a instalação dentro do Eclipse. Então, bora lá para dentro do GitHub deles.
Então, estamos aqui dentro do Eclipse, ó. Dentro do GitHub deles. Eu vou colocar o link na descrição, tanto do vídeo do YouTube, já que esse vídeo é um vídeo aberto, porque é a explicação aqui do ABAP Cleaner, tanto para os nossos alunos, também vão ficar dentro da aula os links de acesso, tá bom? Aqui basicamente você tem um GitHub, que é um repositório de código, que a gente também vai ter aulas sobre ele. E aí aqui embaixo ele vai dizer mais ou menos, ó, que é o Ctrl Shift 4, né? Então aqui ele mostra um exemplo de um método, que ele até tem um tamanho X aqui, ele até reduz, né? Algumas coisas ele tira, substitui. A utilização do check aqui, ó, ele passa a ser um if com return, para não utilização do check, né? Isso não é uma boa prática mais. A utilização do final, tá? Para quem não conhece o final, deixa eu dar um zoom aqui, tá? Pronto. Para quem não conhece o Final, ele está no 750, né? Para quem tem a versão mais atual do ABAP, você vai conseguir declarar uma variável como Final quando ela não tiver mais modificações. É muito bom aí, mas é do ABAP mais novo, tá bom? Então aqui temos o loop, né? Então ele ajeitou aqui a mensagem, tá vendo? Ó, tira-se o asterisco, que não é uma boa prática mais, e aí substitui pelas aspas duplas, enfim. Ele vai aplicar tudo certinho para você, mas lembre-se que ele não vai substituir o Code Inspector, tá? Os dois têm que andar lado a lado. Aqui ele vai identar sempre, ó. O primeiro parâmetro fica na mesma linha da declaração e ele joga todo mundo para baixo para deixar tudo identadinho, bonitinho. Aqui embaixo ele vai falar sobre as regras, né, do cleanup, enfim, como é utilizado, Ctrl Shift 4. Aí ele vai abrir, ó. Ou é o Ctrl Shift 4, tá? Ou o Ctrl 4, também tem os dois, tá? Então, Ctrl 4, ele vai aplicar o Clean Code sem você ver, você só ativa, e caso você queira ver o que ele vai fazer, é o Ctrl Shift 4, é o modo interativo. Aqui já está falando, né, ó, automático e interativo, tá bom? Caso você não confie nele a 100%, depois de você configurar tudo, Ctrl 4 já faz tudo, só ativar. Então, aqui ele vai falar sobre a utilização com o SAP GUI. Então, basicamente, você vai ter que fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. O escopo, os requerimentos, né? Você ter o ADT, ser compatível. E aí você fazer através a instalação, né? Através do link informado, que é o link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Basta você ir lá em Help, Install New Software. E assim você vai conseguir fazer. E eu vou mostrar para vocês aqui como que nós fazemos isso dentro do SAP. E aí, existem diversas coisas aqui, ó. Se você entrar aqui no Clean ABAP Style Guide, ele vai te mostrar a aplicação do Clean Code. E aqui, ele vai ver, acho que é aqui, ó. O que ele vai fazer de check, ó. Então, ele vai mostrar tudo que ele vai aplicar de boas práticas, tá bom? E aí você pode ir clicando aqui, ele vai te mostrando toda a documentação. Então, ó, check in loop. Então, dentro do loop, ele fala um pouco sobre a aplicação do Clean Code, como que deve ficar. Então, o check aqui tem que passar a ser um if com continue. Esse é o antes e o depois do check. Então, você consegue ver até aqui como que você realmente deve programar, entendeu? Óbvio que como já tem uma coisa automatizada, é muito interessante você usar o Cleaner, mas é muito bom também você conhecer das boas práticas para você evitar aí de estar desenvolvendo da forma antiga, tá bom? Show? Então vamos lá para dentro do SAP, vou mostrar para vocês, não dentro do SAP, mas dentro do ADT, vou mostrar para vocês aqui para a gente fazer um check e aplicar dentro dos nossos projetos, beleza? Bora lá para dentro do SAP. Então vamos lá. Estamos aqui dentro do ADT. Você vai em Help, como ele falou, Install New Software. E basicamente o que você vai fazer é pegar lá da instalação. Deixa eu voltar aqui. E aí ele vai te dar aqui o link, ó, que é o link que vai estar na descrição do vídeo. E basicamente você vai clicar nele, que eu já tenho ele instalado, tá? E aí você vai selecionar aqui e vai dar um next, etc. E ele vai fazer toda a instalação para você. No meu caso, eu já tenho ele instalado, né? Ele só não vai fazer nada. Beleza. E como é que a gente aplica? Depois que você... Deixa eu só... Select all,
Trusted Selected. Pronto, só para ele confiar aqui. Yes. Trust. Pronto, só porque ele está fazendo aqui a atualização, tá bom? Então deixa ele fazer aqui a atualização, mas enquanto isso a gente já pode brincar. Eu tô com uma classe qualquer aqui dentro do ADT, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar a nossa, né, do projeto, né, que é a do DLPM. Eu vou entrar aqui na do Project, eu vou entrar aqui nas classes, ó, note que tem duas, né, ó, teste, tem uma classe de teste e tem a classe normal, que é a 2. Ou melhor, eu não vou nem na classe não. Vamos fazer o seguinte, dentro do pacote nós temos os programas. Nós temos um programa de carga de dados. Deixa eu só fazer o restart. Ele está pedindo para eu fazer o restart porque atualizou. Daqui a pouco eu volto. Então vamos lá, atualizou aqui. Vou entrar no nosso programa de carga de dados. E vamos ver o que vai acontecer. Depois que você aplicou, né, e instalou o plugin, dentro de Source Code vai aparecer duas opções, ó, que é o nosso Ctrl 4 e o Ctrl Shift 4. Eu vou mostrar para vocês o Ctrl Shift 4 primeiro. Ó. Ele vai abrir todas as configurações do ABAP Cleaner, tá? Então ele vai mostrar todas as configurações. Lembra que eu falei para vocês que tem o Default e o Essential? O Default são o que os criadores definiram como essenciais, né? Assim, além do que o Clean Code preza, e o Essential é justamente a aplicação do Clean Code exato do Style Guide, tá? Aqui eu tenho uma opção de só o statement, né? Só aquele trecho de código, só um método, só a classe, o documento inteiro. Então eu sempre aplico ao documento inteiro. E aqui tem a versão do ABAP, né? Ó, 755, 758, 750, dependendo aí da versão do ABAP que você tem. Aqui existem algumas coisas para mostrar, né? Que você pode configurar, e também você pode configurar o seu profile, né? Ó, se você clicar em configure, tem todas as regras aqui. Caso você não queira alguma regra, você pode ir desmarcando para deixar de fazer alguma coisa. Então, um exemplo, eu não quero que use o final, porque a minha versão aqui do ABAP eu não utilizo o final. Então eu venho aqui, desmarco o final, tem o rearrange, local declarations para não realocar algumas declarações locais e etc. E aqui tem muitas coisas que você pode ir aplicando, tirando e etc, tá? Eu utilizo basicamente assim, eu só desmarco o rearrange local declarations e eu desmarco também o final, tá? Então, beleza. Basicamente, o que ele vai fazer? Do lado esquerdo tem o meu programa, do jeito que tá, e do lado direito, do lado esquerdo, o meu programa, do lado direito eu tenho como vai ficar, certo? Então, um exemplo, os methods. Eu costumo utilizar, né, por força do hábito, methods, 2 pontos e todos os métodos, e aqui não, ele dá uma isolada, e os métodos que tem parâmetros, ó, ele dá um break line aqui para poder deixar respirando, né, o método, assim dizer. Então, é assim que ele faz. A declaração do type, ó, já que eu só tinha ele transformou em uma linha só e tirou os 2 pontos. Aí ele remove alguns espaços e assim vai. As declarações, etc. Então, tem coisas aqui que ele vai ajustando, ó. A utilização do EQ, né? Ele prefere a utilização dos ícones, né? Do igual, maior que, menor que, etc. Aqui tem todas as indentações, ó, que ele vai ajustando. E ele vai mostrar tudo que ele vai aplicar. Então, um exemplo aqui também, ó. To do variable is assigned but never used. Então, ó, esse ls return 1, ele foi instanciado, né? Ele foi declarado aqui, porém não está sendo utilizado, assim como o return 2 e o return 3 e o 4. Então ele já coloca aqui os comentários dentro do padrão do Style Guide. Então, se você não conhece aí o xxx, o to do, né? Então, você já não precisa se preocupar tanto. E uma coisa interessante que eu até tinha falado do ABAP Scan, que é você conseguir usar o pacote e aí você procura o to do como cadeia de caracteres e ele vai te dizer todos os pontos do seu
seu pacote que precisam de implementações futuras, né? Porque o to-do é justamente para indicar que futuramente você vai utilizar esse cara, mas por enquanto você não está utilizando. Beleza? Então nota, ó, que ele vai aplicar tudo. Se eu apertar aqui o botão é porque eu estou mesmo em cima. Ó. Aqui embaixo tem o Apply and Close. Se eu apertar, ele já vai fazer toda a indentação para mim, ó, todas as separações, e assim ele aplica certinho no meu código as melhores práticas do Clean Code. É simples assim, basicamente clicar em um botão. Se eu der um Ctrl Z, ele vai voltar tudo, ó. Então não teve nenhuma modificação, continua igual. Se eu vier aqui e colocar o Ctrl 4, aplicou, tá vendo, ó? Então, é a outra opção de você apertar o Ctrl 4 e tá lá o código 100% aplicado Clean Code para que você não erre mais. E, obviamente, que é o que eu falei, não substitui o Code Inspector, mas isso aqui quebra um galho absurdo. Então, eu acho que todos os programas devem utilizar ele. Ó. Vou pegar agora o programa 1, que é o nosso relatório de progresso. Vamos ver o que tem para ajustar nele aqui, certo? Ó, vou abrir ele, Source Code Interactive, então ele vai mostrar tudo, ó. Geralmente são as indentações, né, que às vezes tem quebra de linha, não é para ter, os espaçamentos, a utilização do sun, palavras reservadas sempre em maiúsculo. Então, ó, você vê que ele vai indentando, tirando os espaços, para deixar mais clean possível. Todo, ó, o ajuste aqui, né, para que tudo fique sempre ocupando a primeira linha. Então, essa é uma característica do Clean Code, né? Ó, nunca não se utiliza a primeira linha, sempre a primeira linha vem para cá. Ó. Então, tá aqui ele, e ele remove os espaços e deixa tudo bonitinho. Então, vou aplicar também, ó. Aplicamos o Clean Code aqui. Então, ó, nota que vai sempre para cá, ó, para a primeira linha. Nunca é assim, certo? Sempre começa na primeira linha. E eu consigo aqui também ativar. E aqui no nosso 2 também, ó, Ctrl 4, aplicou o Clean Code. Então, o que ele fez aqui foi o sun, né, ó, que subiu para maiúsculo. Aplicou aqui tudo bonitinho. E tá lá, tudo ativado e com o Clean Code marcado. Então, isso serve de aprendizado para vocês, que todos os códigos de vocês, para vocês que utilizam ADT, seja num ambiente HANA ou não, isso independe de ser HANA, tá bom? Basta que você consiga se conectar com o seu ambiente através do Eclipse, que não precisa necessariamente ser o HANA, tá bom? O SCC também dá para você conectar e dá para você aplicar aí o plugin para deixar bem bonitinho o seu código. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Mais um aprendizado aí pra gente. Até a próxima aula.